Eu sempre me sinto absurdamente culpada quando eu não gosto de um livro clássico, mas vamos lá. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje nós vamos tentar ter uma conversa neutra a respeito de um livro que eu só consigo pensar que eu perdi o meu tempo. Estou falando de A Outra Volta do Parafuso do Henry James. Vamos começar pelo título. Basicamente, esse título se refere a uma expressão em inglês que muito dialoga com o nosso a gota d'água, que em suma é quando a gente está numa situação muito tensa, uma situação muito difícil e falta basicamente isso aqui pra gente explodir tudo, mandar tudo pelos ares. Mesmo que isso passe a sensação primeiramente de se tratar de uma história sobre limites, por ser um terror, sobretudo clássico, o leitor imprime que vai se tratar sobre uma história tão aterrorizante que é capaz de matar alguém do coração, alguém de susto. E, de certa forma, o livro não vai fugir desse preconceito. Tudo começa em uma roda de amigos que estão lá contando histórias de terror. E eu não sei como vocês enxergam o mundo, mas pra mim não existe algo mais aterrorizante nas galáxias do que uma criança inserida numa história de terror. E como esses amigos estão sendo muito geniais, um deles vira e fala assim: ok, se uma criança assusta, imagina duas crianças. E daí a noção da outra volta do parafuso, a gota d'água, quando você já não basta o quanto você está aterrorizado com uma criança, ainda tem que suportar duas. Ele então passa a contar a história de uma mulher que nunca trabalhou na vida e de repente emplaca o job dos sonhos. Ela vai ter que cuidar apenas de duas crianças angelicais e ganhando muito bem. Só que quando ela chega nessa casa que primeiramente só vão morar elas, duas crianças e a governanta, ela percebe que talvez esse emprego não foi tão bom assim, porque de repente ela passa a se deparar com fantasmas que a perturbam o tempo todo. Esse é um resumo bem resumido da obra, inclusive pulei alguns detalhes, como por exemplo, de que a priori ela só cuida da menina. E eu digo isso a priori porque de repente, quando ela tá lá na casa, um dia chega uma correspondência falando que ela vai ter que cuidar também do menino porque ele misteriosamente foi expulso da escola, do internato em que estava. Mas enfim, voltando à história, há uma série de teorias que justificam, que explicam o porquê de aqueles fantasmas estarem ali, o que é que eles querem ali, o porquê de as crianças terem mudanças bruscas, até mesmo de humor. Então é importante o leitor saber que ele vai apanhar esse livro em mãos sem saber de nada e vai continuar sem saber de nada, porque o livro não traz resposta alguma. E aí eu vou te convidar a ter uma conversa bem sucinta, tá, gente? Uma coisa bem simples, uma conversa teórica acerca do gênero terror, terror psicológico e uma pinceladinha na fantasia. O que basicamente vai tornar um livro assustador, o mistério, o desconhecido. Em suma, eu me refiro àquela sensação de que tudo o que nós não conhecemos causa medo, causa repulsa, causa estranhamento. Como se nós basicamente só tivéssemos medo do escuro porque nós não conhecemos o que tem lá dentro. A partir do momento que o dia clareia, que aquele ambiente fica claro e nós passamos a saber o que tem lá dentro, o medo passa, acaba. Então, basicamente, sentir medo é ignorância, é confusão. E um livro para causar medo vai precisar ter tudo isso. Logo, quando a tutora dessas crianças se depara com esses fantasmas, o que vai lhe causar medo é não saber quem são eles, por que eles estão ali, o que eles querem ali. Então, o medo é mais causado pelo mistério, pelo desconhecer, do que pelos fantasmas propriamente ditos. Uma outra característica muito presente em boas histórias de terror é a identificação com o personagem. Basicamente, se eu consigo me identificar com aquele personagem, eu consigo sentir o medo que ele está sentindo. E na minha humilde opinião, quando o livro é escrito em primeira pessoa, que é o caso da Outra Volta do Parafuso, essa identificação se torna ainda mais concreta, porque a pessoa está falando
falando em primeira pessoa, você está lendo aquilo em primeira pessoa, você chega a senti-la caminhar pelos cômodos como se fosse você mesmo. Então isso faz com que a identificação se torne mais estreita. Refletindo então de maneira neutra, esse livro aqui com certeza vai ter tudo que um bom livro de terror pede, porque ele até mesmo tem aquelas características mais, como eu posso dizer, aquelas características mais concretas de histórias de terror, como por exemplo, lugares sombrios, bosques, partes da natureza meio depressivas, até com quesinho de literatura gótica, sabe? Mas não funcionou pra mim. Pessoalmente, eu não me senti apreensiva em nenhum momento, não me causou medo e eu não quero, pelo amor de Deus, pagar de diferentona aqui. Muito menos dizer que o livro é bobo, ele é muito bem escrito, mas o terror é um gênero que não funciona pra mim. Sabe essa identificação que eu disse que é importante? Talvez seja a característica mais importante, porque eu pessoalmente, em livros de terror, livros que causam medo, esse tipo de coisa, eu não tenho facilidade para visualizar, eu não consigo me identificar, então, consequentemente, eu não consigo sentir medo. Ao contrário de filmes de terror, que eu morro de medo. Tanto é que a coisa que mais soou pessoalmente interessante pra mim acerca desse livro foi um resquício ali de finalzinho da era vitoriana, essa sensação de a gente vai deixar tudo sem respostas porque nós não podemos ser claros. A gente não pode mostrar o que acontece por baixo dos panos, o que acontece quando ninguém está olhando. Principalmente porque no decorrer da narrativa, isso não é um spoiler, pelo amor de Deus, a gente descobre que esses fantasmas, na verdade que é um casal, eles tiveram um caso muito lascivo, muito promíscuo enquanto vivos. Então vai ter bastante essa questão, bastante essa sensação de que o ser humano é podre por trás dos panos. Seja como for, eu sei que muita gente ama esse livro, eu também não acho que seja difícil de amar, só que, como eu disse pra vocês, eu pessoalmente não consigo me identificar com livros de terror, não é um gênero que funciona muito bem pra mim, mas como eu sei que funciona muito bem pra muitos de vocês, que vocês adoram, eu vou deixar o link de compra embaixo na descrição e te pedir pra também conversar comigo nos comentários, até mesmo sobre aquela questão do que as crianças viam ou deixavam de ver enquanto esse casal era vivo, porque essa teoria me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, mas como é spoiler demais, eu não vou abordar aqui. Se você já leu o livro, bora nos comentários, tá bem? Você também consegue me ajudar se gostou desse vídeo, né? Clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo para mais vídeos como esse. E é isso, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui, e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!